Logo de cara, somos apresentados ao nosso protagonista, Yogiri. Ele está numa excursão escolar, todo mundo no ônibus curtindo a viagem. Menos ele, que tá apagado, dormindo, feito uma pedra. Enquanto dorme, ele mergulha num sonho intenso. Um flashback sombrio da sua infância. Vemos uma versão mais jovem de Yogiri andando pelos corredores de uma instalação subterrânea secreta. Um laboratório onde ele foi criado como uma espécie de rato de laboratório fedorento. Tipo uma versão japonesa de Stranger Things. O caos reina por lá. Tiros voando pra todo lado. Mas o moleque tá calmo, quase entediado, andando como se fosse o Neo de Matrix, desviando do perigo sem o menor esforço. Ele começa a gritar pelo nome da única pessoa que parecia se importar com ele naquele lugar. Sua mãe adotiva, Misaka. Mas a coisa fica feia. Uma figura aparece com uma arma apontada direto pra ela. Misaka se desespera e pede pra Yogiri ficar pra trás, pedindo desculpas como se soubesse o que estava prestes a acontecer. O criminoso começa a zombar do garoto, chamando ele de órfão inútil, sem ninguém no mundo. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, Yogiri só olha nos olhos do cara, e é aí que tudo muda. Com um único olhar, sem mover um músculo, Yogiri ativa uma habilidade secreta. Um poder de morte instantânea. O bandido cai morto no chão, sem saber nem o que o atingiu. Misaka fica chocada. Mas a cena muda abruptamente, corta pra realidade. De volta ao ônibus da excursão, uma garota chamada Tomochika está gritando com Yogiri, tentando acordar o garoto do sono mais pesado do mundo. O motivo? O ônibus da escola tá literalmente sendo transportado para outro mundo, um verdadeiro isekai, e Yogiri nem piscou. Quando finalmente acorda, ele olha ao redor, confuso, e pergunta o que aconteceu. Tomochika berra na cara dele, perguntando como diabos ele conseguiu dormir durante um dos eventos mais insanos da história da humanidade. Yogiri começa a entender que alguma coisa tá errada. Um dragão gigantesco, sim, um dragão de verdade, tá atacando o ônibus da escola, e vários alunos já foram eliminados brutalmente pela criatura. Tomochika explica que esse monstro, um tipo de wyvern absurdo de forte, vem detonando todo mundo desde que eles renasceram nesse novo mundo. Tentando fazer algo, Yogiri pega o primeiro objeto que vê, um microfone, e arremessa no dragão. Óbvio que não serve de nada, só deixa o bicho mais furioso. O dragão começa a concentrar uma bola de fogo na boca, pronto para transformar os dois em cinzas. Tomochika, em pânico, se agarra nele como se fosse a última coisa viva. E sim, ela se esmaga toda contra ele, mas aí vem a reviravolta. Yogiri encara o dragão nos olhos, um olhar frio, quase entediado. E bum! O monstro simplesmente despenca no chão, morto, evaporado da existência. Tudo isso só com o poder do olhar de Yogiri. A garota fica em choque. Depois disso, ele vira pra ela e solta uma provocação meio zoada, dizendo que ela devia pagar um favorzinho por ele ter salvado a vida dela. E enquanto age todo relaxado, saca um Game Boy e começa a jogar como se nada tivesse acontecido. Tomochika, revoltada, diz que se ele não guardar o videogame, nunca mais vai deixar ele encostar nos melões dela. Sim, ela fala isso mesmo. A chantagem funciona. Ele desliga o console e, enfim, ela começa a explicar o que aconteceu. Ela conta que, enquanto estavam passando por um túnel, do nada o cenário do lado de fora mudou completamente. Quando saíram do outro lado, estavam num campo aberto, todo florido, digno de um RPG. Foi aí que apareceu uma fada metida, chamada Seon, que entrou no ônibus dizendo que todos haviam sido convocados para o seu mundo mágico. O diretor da escola, claro, achou tudo uma loucura. Mas assim que tocou na mão da fada, desapareceu. Puf, como se ela tivesse o poder do estalo do Thanos. Ela avisa a galera que quem desobedecer também vai sumir, e começa a tirar onda, dizendo que é uma maga de rank SSS, a mais poderosa da ilha, com um nível de poder acima de 9.000. Sim, ela solta essa referência de anime achando que vai ser engraçada. Ninguém riu. Isso a deixou bem irritada. A deusa então chama todos de muggles, inúteis, sem magia, e diz que é proibido existir naquele mundo sem poder mágico. A missão deles? Evoluir, subir de nível e enfrentar monstros até provar que são dignos de serem seus sucessores. Um a um, os estudantes começam a brilhar, ativando telas holográficas com seus status, como se estivessem em um jogo. Mas Tomochika, Shinzaki, a garota popular, Kuu, um garoto aleatório, e Yogiri. Nada. Nenhum brilho. Nenhum status. Eles parecem estar completamente fora da regra. Logo em seguida, alguém avisa que o dragão está se aproximando novamente. Ele é nível 100. 100 vezes mais forte que qualquer um ali. Desesperados, os alunos tentam negociar com a deusa para serem enviados de volta ao Japão. Mas aí, o valentão da sala, um cara chamado Yazaki, que se acha o astro pop do colégio, se levanta dizendo que vão ter que enfrentar o desafio. Ele foi abençoado com a classe de general, com força absurda mesmo no nível 1.
Então, junto com os alunos que receberam classes e poderes, ele lidera a saída do ônibus rumo à floresta, onde vão enfrentar o dragão. Mas antes, ele manda os inúteis, os 4 que não brilharam, ficarem dentro do ônibus, pois não servem pra nada nesse mundo. Ele mesmo bloqueia a porta, como se fosse um herói de anime. Aí o dragão chega, imponente, colossal. Mas adivinha? Yogiri nem precisa levantar da cadeira. Ele usa sua habilidade de morte instantânea mais uma vez, só com o olhar, e derruba a criatura como se fosse um inseto. Tomochika, com os olhos arregalados, pergunta se foi ele quem fez aquilo. Ele apenas nega, dizendo que nem tem magia. Só é. Um cara comum. Quando Tomochika olha pro Yogiri, ela ainda tá em choque. Como esse nerd inútil que só dorme o dia inteiro conseguiu derrotar um chefão dragão desses? É o que passa na cabeça dela. Aí ela lembra. Claro, ele realmente é o aluno mais preguiçoso da escola. Só vive dormindo, então... Talvez ele esteja falando a verdade. Assim que os dois descem do ônibus, percebem algo estranho no céu. Tem gente voando ali em cima. São os colegas de classe que voltaram só pra ver se os sem magia tinham sido devorados pelo dragão. Mas quando vem o bicho morto e Yogiri com cara de quem nem sabe o que rolou, eles ficam embasbacados. Lá embaixo estão só o sonolento Yogiri e a barulhenta Tomochika, vivos e bem. Quando aterrissam, os colegas já começam a se exibir. Cada um tem um papel mágico nesse novo mundo. Um deles, um gordinho chamado Daemon, é curandeiro. Higashida é um herói que controla fogo. E Yosaki, o mais esquisito do trio, é necromante. Daemon fica puto ao ver Tomochika viva. Ele queria trollar ela, transformar a garota numa zumbi usando uma combinação de magia de cura com necromancia. Mas não era só pra zoar, não. O herói de fogo, Higashida, solta logo a ideia nojenta. Ele queria reviver a Tomochika só pra dar uns amassos nela, já que em vida ela nunca deu bola pra ele. Sim, bizarro nesse nível. Tomochika, claro, manda o cara se ferrar e chama ele de o mais feio da sala. Higashida se estressa, invoca uma bola de fogo gigante e começa a ameaçar, dizendo que se ela não deixá-lo cheirar os pés dela, sim, você leu certo, ele vai acabar com os dois ali mesmo. Mas é aí que Yogiri entra em ação. Sem levantar a voz, aponta pro cara e solta um seco. Cai duro. A galera começa a rir, achando que é só uma zoeira, até que segundos depois, Higashida desaba no chão, morto. Sem magia, sem toque, sem chance. O poder de morte instantânea do Yogiri fez mais uma vítima. Daemon e Yosaki congelam, sem acreditar. O necromante começa a chorar pela morte do amigo e pede pro Daemon curar o corpo dele. Mas aí é que vem a bomba. Os poderes de cura ou ressurreição não funcionam em quem é alvo da habilidade de Yogiri. Ele é tipo o chefe final do anime inteiro. Ninguém tem chance. Yosaki, desesperado, tenta argumentar, dizendo que isso é apelão demais, que o Yogiri devia ser banido do anime de tão desbalanceado. Yogiri responde com toda calma. Na real, existe sim uma coisa nesse mundo que pode me parar, mas com certeza não é você. Daemon, vendo que não tem saída, muda o tom na hora. Tenta se aproximar, oferecendo uma trégua, dizendo que quer ser amigo. Mas Yogiri saca na hora. Ele sente quando alguém tem intenção de matar. É outro de seus poderes. Detectar intenção, assassina. O gordinho empalidece, cai de joelhos e começa a implorar aos céus que alguém apague o Yogiri da existência. Ele diz que ninguém tem chance contra esse cara. Yogiri, curioso, pergunta o que esse papo todo de rei demônio significa. E aí Daemon solta a revelação. Ele e seus dois amigos já tinham sido convocados uma vez para esse mundo antes, enviados para derrotar o tal do rei demônio. Só que falharam. Foram mortos. E por isso renasceram de novo agora como numa segunda chance. Yogiri não acredita. Diz que nunca viu esses caras faltando na escola. Mas Daemon explica. O tempo nesse mundo passa diferente. Lá eles ficaram meses. Mas quando voltaram pro Japão, só tinham se passado algumas horas. Por isso ninguém notou nada. Mesmo assim, Yogiri não tá afim de papo. Ele se prepara para encerrar o game over do gordinho, mas Daemon implora para viver. Promete ser seu guia, um servo fiel, e ajudá-lo a navegar por esse novo mundo, encontrar o rei demônio e, com sorte, derrotá-lo. Tomochika fica surpresa ao ver que Yogiri realmente parece disposto a ajudá-la nessa jornada. Mas ele quebra o clima dizendo que só está protegendo ela por causa do toque macio que sentiu quando ela se jogou nele no ônibus desesperada. E sim, ele está se referindo aos peitos dela. Tomochika fica vermelha de raiva. Ela achava que Yogiri era só um cara gentil, sem segundas intenções. Mas o garoto é sim um apreciador de jugs. Um verdadeiro homem de cultura. Enquanto isso, em outro canto, vemos Sajin se remexendo em sua cama, esperando um relatório do seu assistente Yoichi. Ele chega e conta que 4 pessoas morreram no primeiro teste dos sábios, incluindo 2
Sem bênçãos e 2 que tinham habilidades de Rank S, Seijin, inicialmente chocada, decide que isso não é algo urgente o suficiente para se preocupar agora, e volta a deitar, tipo aquele estudante que ignora o TCC até o último dia. Já Yogiri e Tomochika decidem seguir para a cidade mais próxima, na esperança de encontrar os colegas de classe. Conseguem chegar a tempo, antes dos portões se fecharem. Mas tem um problema, não falam a língua local. Para sorte deles, um oficial aparece e surpreendentemente fala a língua deles. Yogiri explica que se separaram do grupo e estão tentando alcançá-lo. O oficial, meio arrogante, diz que não tem ordens para ajudar candidatos a sábio, mas também não tem ordens para impedir. No fim, ele solta uma proposta nojenta. Diz que Tomochika pode ficar hospedada na casa dele, se quiser. Ela arregala os olhos, pega Yogiri pela mão e sai correndo dali, mandando um "não, obrigada". Yogiri pergunta por que ela saiu daquele jeito. Ela responde que estava com medo dele mandar o oficial pro inferno ali mesmo, por conta da grosseria. Ele diz que ela tá exagerando, que não é um psicopata. Mas ela responde: "Você realmente não sabe que é exatamente isso?" Depois disso, começam a explorar a cidade, observando a arquitetura e as pessoas desse novo mundo. Até que encontram uma garota gata super fofa, chamada Miu. Ela se oferece para ajudar os dois, e de graça. Desconfiados, eles perguntam o motivo. E Miu manda a real. O objetivo dela é namorar algum dos candidatos a sábio, então, ela tá fazendo amizade com o maior número possível de garotos da prova. Ela ouviu dizer que esses candidatos têm uma queda por garotas gato como ela, então tá apostando alto no charme felino. A gatinha Miu, toda fofa e prestativa, parecia estar ajudando só pela caridade. Mas claro que não era bem assim. Além de ser fofa, ela contava com o fator raça. Garotas gato nesse mundo costumam ser populares, desejadas e geralmente ligadas a pessoas poderosas. Então ela estava apostando alto nisso. Yogiri e Tomochika decidem confiar, mesmo com o pé atrás. E ela começa a mostrar a cidade para eles. Durante o passeio, Tomochika aproveita para gastar um bom dinheiro com roupas novas. Mas, como Yogiri já imaginava, o dia termina com traição. Quando a noite cai, eles percebem que foram cercados. Miu, a gatinha fofa, na verdade fazia parte de uma gangue de bandidos. O plano deles? Vender Yogiri e Tomochika como escravos para alívio de estresse. Sinistro, Yogiri, com a mesma cara calma de sempre, só solta: "Todo mundo atrás de mim, morre." Os bandidos caem no chão, sem nem entender o que aconteceu. Ele então começa a testar sua habilidade em quem sobrou. Agora, mirando partes específicas do corpo só para experimentar. Um por um vai caindo. Até que restam apenas 2. A traíra da Miu e o chefão da gangue. Dessa vez, Yogiri resolve testar um novo modo. Dá o comando de morte, mas deixa os dois fugirem por alguns segundos antes do efeito ativar. Quando finalmente a habilidade explode, os dois simplesmente somem do mapa. Fim de jogo. Mas quando eles tentam sair dali, surgem os cavaleiros da cidade, liderados pela capitã Edelgard. Ela já chega dizendo que viu os bandidos caindo e pergunta: "O que aconteceu?" Yogiri, na lata, pergunta por que eles não ajudaram se estavam observando tudo. Edelgard responde com toda frieza que o plano era deixar os dois serem capturados para poder seguir os bandidos até a base e prender o líder da organização. Mas agora que Yogiri resolveu tudo com um piscada fatal, o plano foi por água abaixo. Ela ainda diz para eles não se acharem, porque pessoas protegidas pela bênção da santa são imunes a ataques deles. Aí o vice-capitão se intromete e usa uma habilidade de análise. Descobre que Yogiri e Tomochika não têm nenhuma bênção da santa. Edelgard fica confusa porque se isso for verdade, então eles realmente foram os responsáveis por tudo aquilo. Mesmo assim, decide deixá-los ir. O vice-capitão pede desculpas pela abordagem e até indica um hotel de luxo para eles passarem a noite. Chegando lá, Yogiri reserva 2 quartos separados, sem nem pensar 2 vezes. Mas Tomochika, já sozinha, no quarto começa a se perguntar: será que ele gosta de mim? Antes que ela pense muito, sente um vento gelado. Quando olha para cima, vê um fantasma gordinho flutuando no teto. A primeira reação dela é pânico, mas aí, ao encarar de perto, o rosto da aparição parece familiar. A mulher flutuante se apresenta: Makoko, esposa do filho do fundador da escola Dana e ancestral distante da própria Tomochika. Makoko explica que é o espírito guardião da família e que sua missão é restaurar a dinastia Dana. Tomochika pergunta por que ela não apareceu antes e Makoko admite: tava com medo do Yogiri. Um susto dele podia ser o suficiente para ela virar poeira no ar. Então ela pede que Tomochika conte tudo para Yogiri no dia seguinte. Assim ela pode aparecer com segurança. Makoko revela também que foi ela quem impediu que Tomochika recebesse a bênção da santa, porque uma vez que você aceita, vira basicamente uma marionete controlada por ela. A missão do espírito é ajudar Tomochika a voltar para o mundo real. Para isso vai passar os segredos e técnicas da família Dana para que ela possa lutar sozinha.
Na manhã seguinte, Tomochika encontra Yogiri e pergunta se eles vão atrás dos colegas de classe. É aí que surge a concierge do hotel, uma mulher elegante chamada Celestina. Ela explica que aquele hotel atende apenas os ultra-ricos e realiza qualquer pedido, contanto que a grana esteja em dia. Yogiri pede ajuda para localizar a turma deles. Celestina entrega um mapa da capital real, 2 bilhetes de trem e explica que, segundo a rede de informações deles, os alunos estão atravessando a floresta, enfrentando monstros para subir de nível. Ele também entrega para ela todas as joias e ouro que possuem, pedindo para investir tudo em algo que renda. Ela prepara também alguns itens especiais, como um carregador para o videogame portátil dele e até um dicionário mágico para tradução. Já no trem, os dois finalmente relaxam. Tomochika conta para Yogiri sobre Makoko, o fantasma ancestral. Os dois se acomodam. Ela senta do lado dele e começa a carregar o aparelho. A viagem tá tranquila. Até que do nada, Yogiri a puxa e os dois se jogam no chão, bem na hora em que um golpe cortante atravessa o teto do vagão como se fosse papel. Lá fora, um alienígena robótico chamado Agressor está lutando contra um sábio chamado Sanu. A batalha dos dois parece coisa de outro universo. Golpes que derrubam montanhas, explosões que rasgam o céu. Tomochika pergunta se Yogiri vai eliminar os dois por atrapalharem a viagem, mas ele responde que não pode sair matando qualquer um só por ser inconveniente. Ele explica que precisa de um padrão, uma linha clara para decidir quando é justo usar seu poder, senão vai acabar matando inocentes por motivos idiotas. Só que a luta se aproxima, e o tal sábio, arrogante ao extremo, mata vários passageiros do trem, na cara dura. E ainda solta: "Vocês deveriam se ajoelhar diante da minha grandeza." Isso irrita Yogiri. Ele só vira os olhos pro cara e... fim de jogo. O sábio cai morto. O agressor, que estava cheio de confiança até ali, treme na base. O robô se entrega na hora. Jura lealdade a Yogiri, dizendo que vai fazer o que ele quiser. Yogiri pergunta se ele conhece algum jeito de voltar pro mundo real. O robô responde que só sabe como voltar pro seu próprio planeta e que não tem como ajudar nisso. O robô explica para Yogiri que ele não pode voltar com objetos desse mundo, já que nem trouxe seu corpo real pra cá, só a consciência. E além disso, ele é perigoso demais para andar por aí. Mas se tiver mana suficiente e as coordenadas certas, o retorno é possível. Yogiri responde com calma: "Beleza. Quando eu tiver o que preciso, você me guia." O robô sorri satisfeito, feliz da vida por poder ajudar. Nesse momento, Makoko, o espírito ancestral da Tomochika, pede ao robô um equipamento especial, uma arma que muda de forma, para ajudar sua protegida nas lutas que estão por vir. Enquanto isso, em outro canto da cidade, os cavaleiros levam um dos bandidos sobreviventes, aquele que perdeu a visão depois do ataque de Yogiri, até uma sábia vampira imortal chamada Lane. Ela tenta curar o olho dele, reconstruindo-o do zero com magia. Mas não adianta. Mesmo com tudo isso, o cara continua cego. Então Lane decide morder o pescoço dele e tentar transformá-lo em seu subordinado. Mas também falha. Antes que consiga tentar outra coisa, um herói invade a torre dela, mesmo sendo alguém que devia estar lutando contra monstros e invasores. Esse herói maluco diz que precisa dar fim à tirania dos sábios e ativa sua técnica especial com o nome esquisito de um avião e 2 torres. A explosão é absurda, mas não arranha a vampira. Lane só suspira, dizendo que se fosse tão fácil assim morrer, a vida seria bem menos chata. Entediada, ela simplesmente o chuta para fora da torre e segue sua vida. Depois disso, ela ordena aos cavaleiros que sigam Yogiri discretamente e descubram onde ele está. Em seguida, parte para um encontro com a sábia Shin, onde as duas conversam sobre o garoto da habilidade de morte instantânea. Shin diz que prefere que Lane não interfira nas provas dos candidatos a sábio, mas se Lane cuidar de uma entidade chamada Calamidade Sombria, então ela dará permissão. Lane aceita o acordo e envia seu capitão de exército, Masayuki, junto da tropa chamada Núcleo Imortal, para a cidade de Hanabusa, prevendo que a coisa vai esquentar por lá. Coincidentemente, é para essa mesma cidade que Yogiri e Tomochika estão indo, após o acidente de trem. Hanabusa é uma cidade super moderna, cheia de arranha-céus, parece até o Japão original. Durante a caminhada, Makoko nota algo curioso. A cidade não é cercada por muros físicos, mas sim por uma barreira mágica que mantém monstros do lado de fora. Eles vão direto para o hotel luxuoso que Celestina recomendou. Lá, por acaso, encontram um colega de classe, Yuki, agora com roupas de fantasia e cercado por 5 mulheres. Tomochika, surpresa, pergunta o que ele tá fazendo ali, já que os outros ainda deviam estar na floresta subindo de nível. Yuki responde que se separou do grupo porque tem um jeito mais eficiente de subir de nível. Ele apresenta sua guarda, pessoal feminina, um harém completo, escolhidas entre as várias garotas que ele chama de ex-namoradas.
Tomochika explica para Yogiri que Yuki sempre foi popular com as meninas, por causa da aparência, mas dessa vez, parece ter algo mais por trás disso. Yuki então vira para ela e solta: "Você não quer ser minha amante também?" Tomochika seca na hora. Nem o Saara era tão árido quanto o clima naquele momento. Ela pergunta de onde vem tanta confiança. Ele responde com orgulho que recebeu uma das classes mais fortes do mundo: Dominator, que transforma inimigos fracos em servos.